usa vários termos lá do Antigo Testamento, do profeta Oséias, do profeta Isaías, que se referiam ao povo de Israel. Mas agora Pedro, inspirado por Deus, faz uso destes termos para referir-se a um novo povo, não o povo de Israel. Não os que não eram judeus, mas agora um povo que é formado por judeus, por gentios, por gregos, por romanos, por brasileiros, por catarinenses, por gaúchos. Formado por cada um que recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador. É este povo, a sua igreja, que Deus fala através desse versículo que nós acabamos de ler. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos ali a identidade e a missão da igreja. A quem a igreja pertence e para que ela é chamada a viver. Mas também fala da nossa identidade, da tua identidade, da minha identidade. A quem nós pertencemos? Qual é a minha missão e a tua missão? Por isso, diz esse texto, no versículo 9, vós, porém, sois. Quando esse versículo inicia dessa forma, ele faz um contraste entre a experiência que Deus teve com o povo de Israel e agora esse novo povo escolhido por Deus, formado por todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Tem uma Bíblia, uma paráfrase que diz: mas vocês, você e eu, não somos assim. Os versículos anteriores vão dizer de forma triste que Israel rejeitou a Jesus, desobedeceu a ele. E se você quer conferir na Bíblia, no final do versículo 8, diz que são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. São estes que não conseguem obedecer a palavra. E então o versículo 9 que nós lemos inicia dizendo: mas vocês não são assim. Será que nós podemos dizer amém? Que nós não somos como os judeus que rejeitaram a Jesus, que não obedeceram a ele, porque nós somos esse povo de Deus. Nós somos chamados por ele, essa é a nossa identidade. Mas como tem sido viver essa identidade? Como nós estamos vivendo? A igreja não rejeita o seu Senhor e Salvador, mas o obedece de todo o coração. E isso não é difícil. Os mandamentos do Senhor não são pesados, porque existe um elemento que faz toda a diferença, que é o amor que Deus derrama sobre nossa vida, que nos constrange, que faz com que não permaneça mais nenhuma barreira entre nós e Deus, e isso nos leva a viver aquilo que Ele preparou para nós. Esse povo que obedece ao Senhor de todo o coração, que ama a Ele, é o povo escolhido por Deus.
somos você e eu. É interessante que quando Deus escolheu a Israel, Deus usou um critério, o mesmo critério que Ele usa para nos escolher, para chamar cada um de nós. É exatamente o mesmo critério. Diz que o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava. E isso não mudou. Deus não nos chama por causa das nossas capacidades. Deus não nos chama por causa dos nossos recursos. Deus não nos chama por causa da nossa inteligência. Deus também não nos chama por causa do nosso pecado e dos nossos erros. Deus nos chama porque Ele nos ama. Isso faz diferença para ti? Por que Deus me chama? Porque Ele me ama. Ele te ama. Ele ama a sua igreja. E Ele nos chama. E vários textos testemunham nessa direção. Lá em João 15:16, Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Teve um dia que Jesus te escolheu. Sabe por que você está hoje aqui na igreja? Participando do culto de 21 anos de organização desse trabalho? Porque Jesus te escolheu. Sim, Jesus te escolheu. A resposta que você deu, não foi você que deu o primeiro passo. Você respondeu ao primeiro passo. Porque Jesus te escolheu. Outro texto diz 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Ele nos amou. Quem que nos amou primeiro? Foi Jesus. E então, Ele diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Deus escolheu um povo que é chamado de sua igreja. E Ele o fez isso pelo seu amor. Para que nós fôssemos seu povo. Essa é a nossa identidade. Eu sou de Deus. Ele me escolheu. Esta é a tua identidade. Você pode olhar em casa no espelho e dizer, eu sou de Deus. Se alguém perguntar para você quem é você, você pode no teu coração pensar e também dizer com a sua boca, eu sou de Deus. Mas também esta igreja é o sacerdócio real de Deus. E o sacerdote, ele tem pelo menos duas características principais. Primeira característica do sacerdote, pode passar mais uma? O sacerdote é alguém que tem acesso a Deus e cuja tarefa é levar outros até Ele. A palavra latina equivalente a sacerdote é pontifex e significa literalmente construtor de pontes. Quem é o nosso construtor? Quem construiu a ponte que nos liga até Deus? Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo
indicando que a partir daquele momento não existia mais barreira entre os homens e Deus, mas esta conquista custou o sangue de Jesus. Foi Ele que pagou o preço para que você e eu nos tornássemos parte deste sacerdócio real. E então a segunda característica de um sacerdote é alguém que oferece sacrifícios para quem? Para as pessoas? A equipe de louvor hoje de manhã estava cantando para a igreja? Você cantou para o teu irmão ouvir do lado que você tem uma voz bonita? É para Deus. E quando nós fazemos assim, as coisas mudam. Um culto se torna prazeroso. Uma mensagem que mesmo longa, mas que é permeada pela graça de Deus e preenchida pelo Espírito dele, faz com que o relógio torne-se o nosso escravo e não o nosso Senhor. E é prazeroso, porque eu estou oferecendo a minha vida para Deus. O meu culto é um sacrifício. A minha vida é uma oferta ao meu Deus. Paulo diz em Romanos 12:1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E 1 Pedro 2, versículo 5 diz: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de fazer o quê? O que a gente vai oferecer para Deus? A nossa oferta em dinheiro, o nosso dízimo. Nós vamos oferecer os nossos bens. Eu vou oferecer para Deus a minha inteligência, se ela for usada para isso, sim. Mas não é nisso que Deus está tão preocupado. Ele está preocupado num coração que se oferece a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como esses sacrifícios espirituais que são agradáveis a Ele. Mas notem que o único sacrifício espiritual que é agradável a Deus, Ele tem alguém que faz toda a diferença. Quem que é? Jesus. Quando nós fazemos por Jesus e em Jesus, o grau de profundidade, de comunhão com Deus, ele aumenta por demais. Porque Jesus é o sumo sacerdote, como diz Hebreus. Aquele que rasgou o véu, e Hebreus vai dizer que quando ele rompe esta barreira, é aberto um caminho. E agora existe uma esperança que é a âncora da alma. E essa esperança é uma âncora como que jogada lá no céu. E que sustenta a minha vida nas tempestades da vida. É isso que sustenta. Não é o meu dinheiro. Não é o meu estudo acadêmico. Não é a minha eloquência. Não é o que as pessoas dizem a respeito de mim. Mas é o meu Jesus, o meu sumo sacerdote, que me chama a oferecer a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você pode dizer amém? Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade como igreja de Jesus. Também, esta igreja é a nação santa de Deus. A Bíblia, na linguagem de hoje, vai dizer: nação completamente dedicada a Ele. Israel esqueceu disso. Que Deus havia chamado eles para ser uma nação santa no meio de um mundo corrompido, para alcançar esse mundo corrompido para Deus. Mas ela ignorou aquilo que Deus havia ensinado, que ela deveria manter-se pura,
não aceitar outros deuses, não fazer alianças que custavam a fidelidade dela com Deus. E a Bíblia vai dizer lá em Levítico, só um pouquinho, meus irmãos, me fugiu aqui. Aqui, Levítico, achei. Deus ordenou que os israelitas fizessem diferença entre o quê? O santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Mas eles esqueceram. Eles esqueceram que era para isso que eles foram chamados. E então Pedro vai dizer na primeira carta, no capítulo 1, versículos 15 e 16, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Você e eu somos agora parte desta nação santa, que por não contaminar-se com os pecados deste mundo, consegue ajudar este mundo perdido, consegue ajudar as pessoas que não sabem mais o que fazer. Você e eu somos chamados a, de certa forma, pagar esse preço. Eu não sei se vocês têm percebido, mas ser separado por Deus, viver uma vida que agrada a Ele, é muito difícil. Vocês têm percebido? Vocês já perceberam quantas tentações surgem no nosso dia a dia? Tentações que vêm pelos olhos, tentações que vêm pela nossa mente, tentações que vêm pelo nosso coração. E se você quer perceber a realidade desse desafio, faça uma experiência. Tire um dia com Deus. Se você puder, 2 dias com Ele. E naquela semana, faça um compromisso com Ele, dizendo, Senhor, eu vou usar menos o celular, eu vou acessar menos as redes sociais. E você faça então isso. E você vai descobrir que talvez ao final de um período de 3, 4, 5 dias que você escolheu fazer isso, usar menos o celular, distrair-se menos, você vai descobrir que o diabo vai continuar te tentando. O que ele fez quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto? E jejuou durante 40 dias. Jesus pôde, a partir daquele momento, iniciar o seu ministério de uma forma tranquila, sem tentações. Foi isso que aconteceu? Se vocês entendem, e eu entendo que isso aconteceu com Jesus, por que nós achamos que vai ser diferente conosco? O que Deus está colocando no meu coração para dizer para ti e para mim? Sabe o que vai acontecer depois desse culto? Ou talvez está acontecendo exatamente nesse momento? Vocês suspeitam? Será que o diabo não vai tentar? Não é exagero dizer que ele está fazendo isso nesse exato momento. Mas isso não nos deve fazer desanimar. Mas deve nos fazer entender cada vez mais que nós não pertencemos a este mundo. Que o pecado não é mais o nosso Senhor. Que Jesus, que nos comprou com o seu sangue, é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Essa é a nossa identidade. Também a igreja é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando nós ainda não pertencíamos a Ele, nós pertencíamos a Satanás e ao mundo pecaminoso.
A Bíblia diz em Efésios 2, 12 e 13, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Esses termos são usados porque nasce dentro do judaísmo. Jesus é judeu, não tem como agora tirar o gauchês de um gaúcho, mesmo que ele vai contar a sua história. Ele vai usar termos que lhe são comuns. E então é usado por Paulo também. Vocês foram separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas vejam, agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Amém? Essa é a nossa identidade. Isso nós somos. Atos 20 e 28 reforça dizendo que Jesus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Jesus comprou a minha vida. Jesus me comprou, me resgatou da escravidão do pecado. Ele pagou o resgate com o seu próprio sangue para que eu me tornasse propriedade exclusiva de Deus. Normalmente, os objetos materiais desse mundo ganham um valor muito grande, mesmo que sejam aparentemente objetos comuns, digamos uma camisa, mas ganham um valor extraordinariamente maior se estão ligados a uma pessoa famosa, de alguma forma. Se são propriedade dessa pessoa, ou se essa pessoa teve uma história que envolveu esse objeto. Não sei se vocês já pesquisaram o valor de uma camisa da seleção brasileira oficial. Parece que é em torno de R$350. Não sou jogador de futebol, nem futebol de botão eu jogo. Quando eu jogava eu era ruim. Então não estão conversando com um expert de futebol. Mas a internet ajuda. R$350. Mas algo curioso aconteceu em 2023. Pode passar a próxima imagem. Uma camisa da seleção brasileira, uma camisa de 1971, usada em 1971, que havia sido guardada e preservada durante todos esses anos. Ela recebeu um toque a mais, ela recebeu uma impressão a mais. Nada mais, nada menos do que o autógrafo de Pelé, o rei do futebol. Os guri que gostam de futebol, agora sim, né? Os olhinhos brilharam, né? Pois bem, ela foi a leilão. Lance inicial, R$38.500. Não passa a próxima, tá? Segurei. Você suspeita por quanto foi vendida essa camisa? O lance final? 200 mil? Mais? Mais. R$500.000. Pode passar a próxima? R$500.000. Você e eu somos a camiseta de Jesus Cristo. Não só autografada por Ele, mas conquistada por Ele. O meu valor e o teu valor reside nessa realidade. Nesta realidade. Você vale a quem você pertence. E você não é nada mais, nada menos do que filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
podem chegar em casa, olhar no espelho de novo e olhar bem no olho e dizer: tu vale muito. Ah, tu vale muito. Tu vale o sangue de Cristo que te comprou como propriedade exclusiva do Senhor. Você e eu somos de Jesus. Amém? Quero, indo mais para o final, falar um pouquinho agora da minha história. E vai ser só uma imagem, tá? Coloca a imagem seguinte e segura ali. Passa mais uma. Pode passar? Não, ainda não. A minha história está mais para frente. A minha história não é mais importante do que a segunda parte da mensagem, né? Fiquei empolgado, meus irmãos, com o nosso valor. Desculpa, tá? Desculpa confundi-los. A missão da igreja. Daí não dá, né, Fábio? Pregar metade do sermão, né? Missão da igreja. Para que ela existe? Para que você e eu existimos. Você e eu existimos. Segunda parte do versículo 9 diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em primeiro lugar, Deus nos chamou para proclamar as suas virtudes. Proclamar as virtudes de Deus é a nossa responsabilidade diante da nossa identidade. Lembram quem nós somos? A quem nós pertencemos? Somos povo escolhido, somos sacerdócio real, somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, mas agora nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade é proclamar as virtudes do nosso Deus. O que é proclamar as virtudes do nosso Deus? Meus irmãos, de forma bem simples, você e eu somos chamados por Deus para testemunhar daquilo que Ele tem feito na nossa vida e daquilo que temos conhecido a respeito dEle. O que Deus tem feito na tua vida? Você consegue pensar agora? Uma coisa. O que Deus tem feito na tua vida? Você pode falar para alguém. E quando você falar para alguém, você vai estar proclamando as virtudes, os atos poderosos, maravilhosos do Deus que tem abençoado a tua vida. Jesus ouviu a minha oração. Eu orei para Ele e Ele me ajudou na prova de matemática. E eu tirei uma nota que eu nunca tinha tirado na vida. No momento oportuno, eu conversando com meu colega de aula, eu posso dizer: você também pode ir bem em matemática. Eu vou orar contigo, porque Jesus me ajudou e eu tirei uma nota melhor. E você também pode tirar uma nota melhor. Quando eu faço isso, eu estou proclamando as virtudes daquele que me chamou. Amém, irmãos? Não é tão difícil. Eu sei que é luta espiritual e não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas vale a pena. Vale a pena. Eu não falei com a Larissa antes, mas eu vou falar bem rapidinho um testemunho que ela deu há algum tempo atrás. Chegou uma colega na escola, na sala dela, que era da sala dela, e ela chegou triste, chorando. E ela tinha discutido com a mãe dela em casa. E então a Larissa pediu para o professor ou professora que estava na sala de aula, disse: professor, eu posso sair com a minha colega? E elas saíram da sala de aula para a Larissa orar pela colega. Isso é proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Mas é luta espiritual. Porque por várias vezes a Larissa sentiu a opressão espiritual. E nós junto com ela, em casa.
mas vale a pena. Porque é para isso que Deus nos chamou. Amém, irmãos? Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E tem vezes que a gente acha que é pouco, né? Que Deus fez por nós. Ele nos tira das trevas do pecado, da desobediência, da rebeldia contra Deus. E nos traz não só para a sua luz, mas para a sua maravilhosa luz. Para agora vivermos aquilo que Ele planejou para nós. Vivermos debaixo da graça e misericórdia dEle. Colossenses, um texto paralelo a esse, diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui diz que Ele nos transportou, né? Nos transportou. No qual temos a redenção, que significa salvação, e a remissão, que significa perdão dos pecados. Salvação e perdão dos nossos pecados. Amém? É para isso que Ele nos chamou. Para depois de sair dessa situação de perdido, para ajudar outros a conhecerem o caminho. Agora sim, a minha história, tá? Eu estou sem relógio. Alguém me ajuda só para eu não estragar o almoço de vocês? 10h42, tá? Mas agora não é máximo 1 hora, tá? Brincadeira. É bem rapidinho porque eu escrevi, tá? Então, minha história. Daí à noite eu continuo. Mais ou menos na metade do ano de 1999, Deus começou a falar comigo para me chamar ao ministério, para servir a Deus de forma integral. E o momento desse chamado, momento específico, foi depois de um culto de domingo à noite, quando eu entrei no quarto, me ajoelhei ao lado da cama, e chorando e orando, Deus começou a mostrar de uma forma muito intensa que Ele estava me chamando para servi-lo de forma integral. E Ele me fez lembrar uma música que moldou muito da minha fé, a minha vida cristã naquele período. Eu vou só citar parte dela. Eis-me aqui, de Asaf Borba. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. E isso ressoava no meu coração. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo como eu conheço a ti. E a música diz, eis-me aqui. E eu chorei. E eu lembrei da letra. Não cantei, porque eu estava numa casa que não era nossa. Eu estava de visita, né? Se eu começasse a cantar domingo à noite, tarde, chorando, eu não sei se isso ia ser visto como um ato de sanidade. Talvez eles já iam ficar preocupados, pensando, vamos ter que ajudá-lo, né? Mas talvez uma alma mais perto de Jesus ia entender, né? Mas eu não cantei, eu também não orei alto e não solucei alto. Não foi igual Ana, mas foi algo parecido assim. E então, o próximo passo foi ir para o seminário. Não, antes do pré-seminário, conversei com o meu patrão e disse para ele, estou indo para o seminário. Meu patrão olhou para mim, eu trabalhava numa imobiliária, eu era o gerente dela. Ele olhou para mim e disse, tu tem certeza? Eu olhei para ele, bem na bolinha do olho dele. Sim. Se vocês pedirem de onde eu tirei essa coragem, eu só posso dizer que ela veio de Jesus. Porque este que vos fala não é tão corajoso assim. Mas era chamado, né? É a minha identidade, é isso que eu, a partir daquele momento, precisava ser, porque eu era de Jesus. Próximo passo, ir para o seminário. Isso aconteceu no ano de 2000. E eu fui para Dourados, no Mato Grosso do Sul, e eu descobri que ali tinham em torno de 11 igrejas batistas e mais congregações, numa cidade só. Pensei que não seria difícil eu encontrar uma igreja para servir, né? Nos fins de semana. Só que eu descobri que onde tem seminário, apesar de ter bastante igrejas, tem um público maior ainda de seminarista.
Chovia seminarista em cada igreja. A gente disputava, empurrava, vai para lá, para dar espaço para mim. Literalmente, tinha muito seminarista. E isso fez com que eu, não é infelizmente, Deus tinha um plano. Eu visitei mais ou menos 6 das 11 igrejas por causa disso. E numa das igrejas eu conheci a música Rompendo em Fé. Os que são novos como eu, lembram. Cada vez que a minha fé é provada. E daí eu pensava, Deus, tá moendo, né? Tá moendo. Mas como é bom ser moído por Deus, porque se o pecado nos moe, aí sim nós sofremos. Mas quando Deus nos moe, Jesus nos moe, é para o nosso bem. É para o nosso bem. E então eu orava e chorava a letra dessa música. Era um culto de jovens, tá? Um culto de jovens. Eu também já fui jovem um dia. E Deus tornava mais claro para o que Ele estava me chamando. E então eu voltei para o seminário. Pensei comigo mesmo, eu não vim para o seminário para ficar visitando igrejas batistas, apesar de ser bom visitar igrejas, tá? Não é ruim visitar igrejas. Mas Deus não nos chamou para isso, tá bom? Então, se você já visitou outras igrejas e a igreja aqui de São Miguel é mais uma igreja que você está visitando, vou te dar um conselho. Finca tuas raízes e serve a Cristo nesse lugar, porque você não foi chamado para ficar visitando igreja, tá? Deus falou isso para mim. Não é para isso que eu te chamei. E então eu me fixei temporariamente numa dessas igrejas que eu havia visitado no segundo semestre daquele ano. Nesse mesmo ano eu conheci uma pessoa muito especial chamada Maide Yerke, que era missionária de Marechal Cândido Rondon, igreja que havia me enviado para o seminário. Eu não sabia exatamente o que Deus tinha planejado. Suspeitava porque a igreja fazia campanha para a gente se conhecer e começar a namorar. Literalmente, de junior até os vovôs e as vovós, eles estavam num jejum e oração para isso acontecer. E isso aconteceu depois, então, quando nós começamos a namorar e nos casamos, em 5 de janeiro de 2002. Mas nesse meio tempo, no meu segundo ano de seminário, eu e mais 2 colegas de turma, João Roberto e José Augusto, começamos um ponto de pregação numa cidade vizinha chamada Laguna Carapã. Eu tinha um carrinho ano 1986, vermelho Ferrari, mas era um Fiat, que quando queria funcionava, quando não queria, não funcionava. Os recursos não eram os mais vastos. Eu lembro que numa das viagens nós fizemos para esse ponto de pregação, que era em Laguna Carapã, nós abastecemos o carro com R$10. Sim, R$10. Naquele tempo dava para colocar alguns litros de álcool, que ele era álcool. E a gente foi e visitou aquele lugar com pouquíssimos recursos. Pão com mortadela, domingo de meio-dia na Praça Central. Eu, eles 2, e tinha mais alguém lá. Vocês suspeitam? Vocês suspeitam quem estava junto conosco lá? Jesus. Porque essa era a nossa identidade. E não importa para onde Ele nos levasse, Ele ia cumprir esse chamado. E ia capacitar e sustentar para todas as coisas. Lá então hoje tem uma igreja organizada pela graça de Deus, Laguna Carapã. Depois de um tempo eu fui convidado pela minha igreja que me enviou para o seminário para ajudar lá em Marechal Cândido Rondon, não sei porquê. Eu tinha algum propósito, né? Parece que tinha algum propósito que eu fosse para lá e ia mais de missionário. E daí eu ia 2 vezes por mês, 320 quilômetros de ida, 320 quilômetros de volta, no Fiat Prêmio vermelho Ferrari, que numa das vezes eu esqueci que o
os bancos 24 horas tinham mudado a lei e ficavam abertos só até as 10 horas. E eu saí da aula para ir para o Paraná e eu não tinha abastecido o carro. E então o carro foi sendo conduzido, até que eu cheguei na divisa de Mato Grosso do Sul com o Paraná e vendi um cartão telefônico usado para a Polícia Federal explicando a minha história. Ele deve estar rindo até hoje, porque não é possível. Vender um cartão de orelhão, isso já existia. Os meninos novos, os mais novos, pesquisam lá no Google. Existia telefone público chamado orelhão e se usava ficha, depois cartão. Eu vendi um cartão usado por, acho que R$7, R$8, porque tinha o pedágio na ponte e o combustível estava acabando. Paguei o pedágio com parte do que eles me pagaram e sobraram R$3 para eu abastecer de álcool no outro lado do Rio Paraná. Cheguei no posto, pedi para o frentista abastecer. Eu nunca vi uma bomba de combustível funcionar por tão pouco tempo. Só fez... E meus irmãos, foram mais 60 quilômetros. Se Jesus quisesse, eu acho que nem precisava de combustível. Mas o que isso tudo estava ensinando para nós? Que você e eu temos uma missão. E essa missão é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá bem? Quero terminar rapidamente com 3 perguntas, tá? Para a gente pensar um pouquinho, bem rapidinho. Pode passar. O que você já viveu? Contei um pouquinho da minha história, você tem a tua história. O que você já viveu? Onde você está hoje? Porque uma coisa não corresponde necessariamente à outra. Porque nós temos altos e baixos, né, na nossa vida. E de repente a gente não está bem. Mas mais importante do que isso é onde Deus quer te levar. E é isso que nós vamos agora pedir para Ele. Onde Deus quer me levar? Onde Deus quer te levar? E isso aqui, meus irmãos, não é sair de São Miguel, tá? E não sair também dessa igreja. Não é isso que nós estamos pensando. É em que nível de comunhão com Deus Ele quer te levar. A que experiências Deus quer você levar a conhecer. A que pessoas Deus quer te usar para abençoá-las. Onde Deus quer te levar. Onde Deus quer te levar. E nós vamos pedir isso para Ele. Porque essa resposta só Ele tem, né? Eu gostaria de ter para responder para vocês. Mas antes disso eu vou precisar orar mais para saber aonde Ele quer me levar, tá? Então é Ele que vai mostrar. Eu vou convidar vocês a ficarem em pé. E nós vamos fazer um pouco diferente do convencional, Pastor Felipe. Tá? Vamos fazer um pouquinho diferente do convencional, mas bem espiritual, tá? Não se preocupe. Nós vamos formar ali grupos e você vai dar as mãos às pessoas próximas que você está. Faz um círculo, tá? Tenta fazer um círculo. Talvez 3, 4, 5 pessoas. Não se preocupa com o número de pessoas. Mas faça um pequeno círculo de oração. Onde nós vamos pedir para Deus, Deus nos mostra onde o Senhor quer nos levar. E nós vamos te obedecer. E durante essa oração, você que está ali nesse grupo, pensa que uma das missões que Deus te deu hoje é estar perto dessas pessoas que você agora deu a mão. Mesmo que sejam a tua família, mesmo que sejam teus amigos ou que não sejam. Mas Deus tem algo a fazer. Uma das coisas que você pode fazer é durante os próximos dias orar por esses que estão contigo ali. Lembrar em oração. Abençoa fulano, abençoa ciclano. Sustenta. Senhor, Tu sabe o que está acontecendo na casa lá do fulano. O Senhor sabe as lutas que estão chegando à vida dele e ajuda ele. Mas Deus tem mais. Mas Ele vai te mostrar. E o que vai fazer a diferença é a obediência. Porque nós não precisamos de todos os recursos ou de todas as respostas. Nós precisamos do chamado que Ele já nos deu e então nós precisamos obedecer.
E isso você e eu temos. Isso você e eu temos. Nós temos uma música para cantar ainda, pastor Felipe, ou não? Para o final, no final do culto, é isso? Então nós vamos orar agora. E nesse momento você vai colocar a tua vida diante do Senhor, pedindo para Ele: Deus, abençoa, abençoa esse momento. E eu quero entender para onde o Senhor quer me levar. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui na tua casa, junto com o teu povo, com essas pessoas preciosas que o Senhor comprou com o teu próprio sangue, para ter uma identidade, e essa identidade diz respeito a pertencer ao Senhor e não a pertencer ao mundo. Mas o Senhor também tem uma missão, e essa missão é compartilhar aquilo que nós estamos vivendo com o Senhor. E hoje, Senhor, nós entendemos que pode estar acontecendo uma verdadeira luta espiritual entre obedecer ou não obedecer àquilo que Deus falou para nós nesta manhã. Por isso, Senhor, nós queremos pedir em primeiro lugar que o Senhor nos dê força para obedecer. Senhor, nós queremos te obedecer. Nós não sabemos quais são os próximos passos, mas nós sabemos qual é o primeiro. E nós queremos dá-lo não sozinhos, mas com o Senhor, com a tua presença na nossa vida. Senhor, não nos permita fazer algo que vai em outra direção, mas nos leva, Senhor. E ao mesmo tempo, Senhor, nós queremos pedir uma proteção espiritual sobre o teu povo, sobre esta igreja amada, sobre os seus campos missionários, sobre os seus pastores, famílias pastorais e missionárias, sobre os membros desta igreja, aqueles que nos visitam também nesta manhã. Senhor, nos protege, nos livra do mal, não nos deixe cair em tentação. E se o inimigo está tentando agora nos rondar, para tragar a nossa vida como um leão faz com a sua presa, nós pedimos, Senhor, a tua proteção para que a nossa vida continue sendo tua e que aquilo que o diabo planejou caia por terra e os teus planos eternos se cumpram em nós, a começar agora e por todos os dias que o Senhor nos sustentar, por todos os dias que o Senhor caminhar ao nosso lado, nessa caminhada que estamos fazendo aqui nesse mundo. Senhor, supre as necessidades da nossa alma, porque existem coisas que estão longe das condições humanas e até das percepções humanas. Mas o Senhor vê, o Senhor sonda. E como diz o salmista do Salmo 139, mostra, Senhor, o caminho. Porque se nós estamos indo pelo caminho errado, por tua misericórdia, mostra para nós qual é o caminho. Nós oramos, Senhor, agradecidos porque sabemos que o Senhor está aqui. Entendemos de uma forma muito especial que nós somos propriedade tua. E nós queremos cumprir a nossa missão. Por isso nos colocamos diante de ti. Oferecemos a nossa vida com tudo aquilo que ela é. Pontos fortes e fracos. Eis-me aqui, Senhor. É a nossa resposta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim, pastor Felipe, com a equipe de louvor.